Coucou les amis, ça va? Aujourd'hui, nous allons travailler notre leçon número 2. Hoje nós vamos trabalhar a nossa lição número 2, a lição número 2 do nosso evento virtual gratuito Panorama da Língua Francesa. Le 18 février, dia 18 de fevereiro. Leçon número 2, se présenter. Vamos ver aqui algumas frases essenciais na apresentação em francês, bem como o vocabulário que acompanha essas frases. Les noms, os substantivos, les adjectifs, os adjetivos, e les verbes, os verbos, os principais verbos utilizados na apresentação, ok? Então, vamos lá? Vamos às frases? Se présenter en français. Se apresentar em francês. E eu gostaria que nós mantivéssemos a seguinte dinâmica. Isso vocês vão fazer com todos os documentos de áudio e vídeo que vocês receberem. Vocês ouvem a frase e repitam em voz alta. É muito importante vocês se escutarem e repetirem em voz alta para que vocês se apropriem cada vez mais dos sons, para que os sons fiquem cada vez mais familiares para vocês. Eu gostaria que vocês também respeitassem o ritmo de vocês, sem comparação com ninguém. Respeitem a maneira como vocês emitem. A emissão, ela é muito particular, né? O nosso aparelho fonador é uma bênção, né? Ele é maravilhoso, mas em cada um funciona de um jeito. E qual é o segredo para que se possa pronunciar em qualquer idioma na nossa melhor performance? Escutar, escutar, escutar. Écouter, 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 ok? Ouçam música, cantem junto com a música, ouçam, assistam a séries, né? Assistam a filmes, aos podcasts, aos vídeos de YouTubers em francês sobre assuntos de que vocês gostam. Gosta de culinária? Coloca lá um vídeo de culinária. Gosta de bordado? Assista um vídeo de bordado. Gostam de esportes radicais? Assistam um vídeo sobre esportes radicais. Ouçam, que vocês vão ouvir aquele vocabulário com o qual vocês têm familiaridade. E isso vai tornar a nossa caminhada muito mais aprazível, muito mais fácil. Ok? Vou tomar aqui uma aguinha para a gente começar. Então, como que nós nos apresentamos em francês? Ah, e hoje eu optei por escrever a tradução junto com vocês aqui na aula, tá bom? Vamos lá? Bonjour, né? Bonjour, se for durante o dia ou durante a tarde, né? Se for à noite, eu vou dizer bonsoir, bonsoir, né? Bom dia, boa tarde, bonjour. Boa noite, bonsoir. Lembrando que quando eu vou me apresentar, porque eu estou chegando. Então, são essas duas palavrinhas que nós utilizamos. Eu digo je m'appelle. Je m'appelle. Prestem atenção que esse je sozinho aqui, olha, ele é fechado, tá? Je, tá? Je m'appelle. Je m'appelle. Eu vou até o L aqui, ó. L. A pronúncia vem até aqui, ó. Je m'appelle Leonardo Matos. Je m'appelle Leonardo Matos. Eu me chamo Leonardo Matos, ok? Eu me chamo. Então, aqui é o verbo se chamar. Eu me chamo, ok? Eu me chamo. Je m'appelle. Répétez. Je m'appelle. E vocês completem com o nome de vocês. Je m'appelle. Igual em português, ó. Eu me chamo.
appelle. Je m'appelle. Agora vamos passar para a nationalité, nacionalidade. Je suis, je suis. Olha que a pronúncia vem até aqui, ó. Suis, ok? Suis, como se fosse falar suíço. Suis. Je suis, je suis brésilien. Brésilien, ok? Ó, esse R é um R aqui bem na garganta, tá? Ó, bre. Não consegue fazer? Não tem problema. Pode fazer aqui na frente, ó. Bre, 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 bre. Je suis brésilien. Je suis brésilien. E se for no feminino aí para as nossas colegas? Brasilienne. Brasilienne. Essa daqui é a terminação para o feminino, tá bom? A terminação para o feminino. Então, eu vou repetir. Masculino. Je suis brésilien. Je suis brésilien. Não se esqueçam de repetir, hein? Feminino. Je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Né? Para as nossas colegas aí. Lembrando que essa frase é eu sou. Eu sou. Tá bom? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Bom? A próxima. Je suis professeur. Je suis professeur. Eu sou professor. Je suis professeur. Ok? Então vocês vão, depois eu vou mostrar para vocês como completar com outras profissões, tá? Je suis professeur. Aqui é professor ou professora, é a mesma palavra, tá? Olha só um exemplo de frase negativa. Para a gente fazer a negação em francês, nós vamos usar o ne, que é o advérbio negativo, mais o pas, que é um outro advérbio negativo. Não pronuncia o S, tá? O ne, verbo no meio, e o pas. Lembram da música? Ne me quitte pas, né? Ne me quitte pas significa não me deixe. Então, para eu fazer a negação, eu preciso desses dois advérbios enquadrando o verbo, tá? Então, se eu disser je suis, significa eu sou. Se eu disser je ne suis pas, significa eu não sou. Eu não sou. O que que eu estou falando aqui que eu não sou? Je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié. Eu não sou casado. Ok? Eu não sou casado. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié. Então, eu coloquei aqui só um exemplo para vocês verem a frase negativa. Então, essa frase que significa eu não sou. Bom, eu não sou. Então, repetindo aqui a negação, o ne e o pas sempre vão enquadrar um verbo. Tem o ne, verbo e o pas logo em seguida, tá bom? Je ne suis pas marié. Eu não sou casado. Esse e aqui, ó, não é igual em português, é e. Lembra do liberté, égalité, fraternité, Itaú, personnalité, né? Podia cair um dia na minha conta, mas não cai. Não é com a propaganda, é só propaganda de graça mesmo. Tá bom? Próxima frase. Olha só essa construção. J'ai de Geraldo. J'ai 43 ans. J'ai 43 ans. Eu tenho 43 anos. 43 anos. Prestem atenção que aqui, olha, a gente faz uma ligação, tá? 43 ans. 43 ans. Trois é o número 3. On é a palavra anos, da idade, tá bom? Então, Gé de Geraldo. Gé significa eu tenho. Esse aí
É o verbo ter na primeira pessoa. Esquisito, né? Mas é assim, a gente vai guardar assim mesmo. J'ai 43 ans. J'ai 43 ans, né? Depois vocês vão aprender a falar a idade de vocês. Então aqui é eu tenho. Em francês é eu tenho igual em português, não é igual em inglês que é I am, né? Eu tenho. Então, j'ai 43 ans. Esse verbo aqui é o verbo ter. Então, se vocês quiserem falar assim, ó, j'ai un, que é o número um. Não, vamos usar o número 3. J'ai trois, que já usou o 3 aqui em cima, ó, vocês já viram, né? J'ai trois, eu tenho 3. J'ai trois amis, amigos. Olha a palavra que aparece no bonjour, les amis, coucou, les amis. Eu tenho 3 amigos brésiliens. Vou colocar o S no final só, olha. Eu tenho 3 amigos brasileiros. J'ai trois amis brésiliens. J'ai trois amis brésiliens. Eu tenho. Tá bom? Eu tenho. É o verbo ter, tá? Eu tenho. A próxima frase é com o verbo morar. É com o verbo morar. J'habite. J'habite. A frase vem até aqui, ó, até o T, a pronúncia, ó. J'habite. J'habite. Ok? J'habite a Sarajevo, onde eu estou morando nesse mês de fevereiro. Eu estou em Sarajevo, na Bósnia. Ok? Então, j'habite a Sarajevo. Então, para vocês falarem que moram em alguma cidade, vocês vão dizer j'habite a e colocar o nome da cidade. Ok? Muito fácil. Qualquer cidade, só você colocar a preposição a. Tá bom? J'habite a. J'habite a. Ok? E complete com o nome da cidade. O próximo verbo é o verbo venir. Eu vou falar de cada verbo na próxima página, tá bom? Não precisa ficar preocupados, não. É o verbo vir, né? Para eu indicar origem. Je viens de. Je viens. Viens. A pronúncia vem até aqui, ó. Viens. Viens. Não falo o S final. Je viens de Juiz de Fora. Eu venho de Juiz de Fora. Então, eu estou indicando a minha origem. No aeroporto também, né? Eu estou falando, je viens de São Paulo. Eu venho de São Paulo, né? Quando você está chegando no voo em outro lugar, a pessoa pergunta, qual é a sua origem? Você fala, je viens de São Paulo. Je viens de Guarulhos, tá? Então, je viens de, vocês também completem com o nome da cidade. Próximo verbo é o verbo falar. Atenção. Je parle. Je parle. Prestem atenção que é a mesma lá do se chamar, né? Olha, a gente para no L e capricha nesse L. L. Je parle. Je parle. Ok? Je parle. E eu vou falando e vocês vão repetindo aí, hein? Quero ouvir vocês. Je parle. Ok? Então vamos ver aqui alguns idiomas. Português. Português. Essa terminação aqui, ó. AIS é igual a do verbo ir, né? Que a gente viu na primeira aula. Je vais. Je vais. Eu vou, ó. AIS. AIS. Que é a mesma terminação do jamais, né? Jamais. Você não fala nunca. Jamais. Jamais. É nunca, né? A gente escreve jamais. Esse AIS sempre vai ser pronunciado é. Tá bom? Sempre vai ser pronunciado é. É. Então, ó. Je parle português, français. Cuidado, hein, para não falar François. François é Francisco. Não confundam. Français. Tem essa cedilha aqui, ó. Français. Français. Francês, no masculino, tá? E
é o nosso E mesmo, né? E un peu. Un é o número um. Un peu. Un peu. Um pouco. Un peu. Anglais. Um pouco inglês. Tá? Eu vou repetir. Je parle portugais, français et un peu anglais. Un peu anglais. Ok? Então, se liguem aí nessa pronúncia, ó. Un peu. Um pouco, tá? Un peu. Un peu. Um pouco. Alguém te oferece um café, você fala un peu, s'il vous plaît. Lembra do s'il vous plaît, que é o por favor? Un peu, s'il vous plaît. Um pouco, por favor. Un peu, s'il vous plaît. Um pouco, por favor. Olha aqui mais um exemplo de frase negativa, se eu quiser dizer que eu não falo italiano. Je ne parle pas italien. Je ne parle pas italien. Ok? Eu não falo italiano. Je ne parle pas italien. Repetei. Quero que vocês repitam aí. Bom? Agora o verbo trabalhar. Je travaille. Olha que a força está aqui no meio, olha. É vai mesmo, né? Igual a escola de samba vai, vai, né? Ó, vai, vai. Je travaille. Je travaille. Je travaille beaucoup. Beaucoup. Beaucoup é muito. Tá bom? Ó, beaucoup. Muito. É o advérbio muito. Eu falo muito. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Eu trabalho muito. Je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Por exemplo, posso falar, olha, je mange beaucoup. Eu como muito. Je mange beaucoup. Eu como muito. Tá bom? Je mange beaucoup. Eu como muito. Bom, vamos lá. Le vocabulaire, o vocabulário. Les verbes, os verbos. O primeiro verbo é o verbo s'appeler, que é o verbo se chamar, né? O verbo se chamar. Je m'appelle. Je m'appelle. Ok? Repetei, hein? Être. Esse verbo aqui é o verbo ser, eu sou, mas pode ser também o verbo estar, eu estou, tá? Então vai depender. Vai depender do contexto da frase. Ser ou estar. É igual to be no inglês. Je suis pode ser eu sou ou eu estou. Depende, tá bom? Por exemplo, je suis a Sarajevo. Eu estou em Sarajevo, porque não tem como falar eu sou Sarajevo, né? Então, je suis a Sarajevo. Eu estou em Sarajevo. J'habite a Sarajevo. Eu moro em Sarajevo. Eu estou morando em Sarajevo. É a mesma frase, tá? O verbo avoir é o verbo ter, tá? O verbo ter. Vou marcar aqui um asterisco, com asterisco esses dois. Opa, vou marcar aqui com asterisco esses dois verbos, sabe por quê? São os dois verbos mais importantes da língua francesa. Tem que saber na ponta da língua. Sabe aquele professor, professora que fazia argüição de tabuada? Então, é a mesma coisa. Tem que saber conjugar na ponta da língua, tá bom? Para não passar aperto. Avoar. Avoar. Como se fosse voar mesmo de avião, né? Voar. Avoar. Avoar. Então, a pronúncia, Gé. Gé. Se fosse falar Geraldo.
Jé, jé. Cuidado que não é o je. Je sou eu. Je. Aqui é jé, eu tenho. Jé, eu tenho. Tá bom? Então, desculpe. Aqui é o verbo ter. Ter. Habiter. É igual em português. Habitar, ok? J'habite. J'habite. Eu moro. Eu moro. Para falar que você mora em alguma cidade, preposição a, ok? O verbo venir. O verbo venir, que é o verbo vir. Je viens. Je viens de, mais o nome da cidade. Eu venho de, mais o nome da cidade. O verbo parler, que é o verbo falar. Je parle. Je parle. Eu falo. O verbo travailler, que é o verbo trabalhar. Je travaille. Je travaille. Prestem atenção que funciona igual em português. Uma coisa é o infinitivo, é a forma natural do verbo. Ó. S'appeler, se chamar, né? Tem um R. Agora, quando eu conjugo, o R some, ó. Je m'appelle. Eu me chamo, né? O verbo é se chamar. Como é que eu conjugo o verbo se chamar? Eu me chamo, je m'appelle. Être e avoir são completamente irregulares, tem que memorizar. O verbo habitar, eu habito, j'habite, j'habite. Ah, prestem atenção aqui, eu esqueci de falar disso. Tanto no avoir quanto no habite, o J virou J apóstrofe. Por quê? Porque o verbo começou com H e o verbo avoar começou com vogal. Então, se o verbo começar com A, E, I, O, U ou H, isso sempre vai acontecer, tá bom? Começou com A, E, I, O, U e H, sempre a primeira pessoa. Só na primeira pessoa vai ser J apóstrofe, ok? Vamos colocar essa observação aqui. Tá? Com essas aqui, ó. A, E, I, O, U e H. Tá bom? Primeira pessoa vai ser J apóstrofe. Venir, que é o verbo vir, je viens de. Parler, que é o verbo falar, je parle. E travailler, que é o verbo trabalhar, je travaille. Então a tonicidade muda quando a gente conjuga por motivos óbvios, né? Les noms et les adjectifs. Nom, em francês, pode ser nome de sobrenome, por exemplo, Matos, né? Que é o meu sobrenome, Leonardo Matos. Ou pode ser substantivos. Aqui são substantivos. Les noms et les adjectifs. Os substantivos e os adjetivos. Nationalité. Masculin, masculino. Brésilien, feminino. Brésilienne. Brésilienne. Então, memorizem aí o masculino e o feminino. Bom? Profession, profissão. Masculino, professeur. Feminino, professeur. Porque essa daqui não muda. Quanto mais antigas as profissões, mais elas existem somente no masculino, por motivos óbvios, né? Infelizmente, no passado, só os homens tinham profissão, né? No passado, quando eu digo Idade Média, tá bom? Estou falando de línguas muito antigas, como o francês, por exemplo. Étudiant, no feminino, étudiante, ok? Então, estudante, aluno, aluna, tá? Isso aqui é mais para a universidade, tá? Étudiant, étudiante. Aí pronuncia, porque tem a vogal aqui para poder auxiliar. No masculino não pronuncia o T, tá bom? Masculino não pronuncia. Étudiant, étudiante. Vendeur, vendeur, ó, vendeur. Presta atenção que essa terminação aqui, ó, é a mesma do
chauffeur, que é motorista, professeur, né? Que é o professor, vendeur, o feminino é vendeuse, vendeuse, vendedor, vendedora. Retraité, retraité, aposentado, feminino. Retraité é a mesma pronúncia, mas muda a escrita. Aposentada, tá? Retraité, retraité, aposentado. Retraité, aposentada. Eu coloquei uma aqui a mais, que é femme au foyer. Femme, femme au foyer, do lar, ok? Quando a mulher, né, se ocupa da casa, trabalha em casa, para a casa. Femme au foyer. Então ela fala, je suis femme au foyer. Eu sou do lar, trabalhadora do lar, né? Então essas aqui vão ser utilizadas com o verbo être. Je suis. Je suis. Ok? Para cidade, eu vou usar o verbo habiter mais a preposição a e a cidade. J'habite a Sarajevo. J'habite a Juiz de Fora. Eu moro em. As línguas sempre são no masculino, os idiomas, né? Eu falo português, eu falo francês, no masculino, igualzinho. Então, ó, je parle anglais, espanhol, français, italien, portugais, ok? Je parle anglais, espanhol, italien, português, ok? Então, eu vou enviar para vocês o vídeo da aula, mais 3 vídeos para vocês assistirem às apresentações e a atividade para vocês escreverem a apresentação de vocês. Espero que tenha gostado, aguardo vocês na nossa próxima aula. Merci infiniment, les amis. Muito obrigado e à bientôt. Até logo. Tchau.